Irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula hoje pela manhã e vamos abrir as nossas Bíblias como texto devocional e também que será objeto da nossa consideração, pelo menos em parte, Romanos capítulo 12. É um texto conhecido nosso, mas ele é pertinente porque ele está diretamente relacionado à lição e nós vamos lê-lo. Romanos capítulo 12. Versículos de 1 até o versículo 2. Romanos 12, de 1 até o versículo número 2. Lembrando que é a lição número 11, que tem como título A Vontade de Deus. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Romanos 12, versículos de 1 até o versículo 2. Romanos 12, verso 1 até o versículo número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, até o versículo 2. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos de volta à lição número 11, que tem como título A Vontade de Deus. E conforme nós falamos na semana passada, esse tema, A Vontade de Deus, de acordo com a sequência que nós estamos a considerar, na verdade já consideramos pelo menos uma parte dela, a gente vai trabalhar 3 aspectos relacionados à vontade de Deus. Semana passada, hoje e ao que tudo indica no próximo domingo, a gente vai trabalhar a vontade de Deus, o seu caráter, ou seja, o que é que ela é em si. Lição seguinte, a gente vai ver como descobrimos a vontade de Deus. E na outra lição, nós vamos considerar as bênçãos por nós cumprirmos a vontade do Senhor. Então, é um tema só, vontade de Deus, contudo visto nesses 3 aspectos, o seu caráter, como entendê-la e os benefícios por realizá-la. Então, nós hoje vamos seguir considerando esse primeiro aspecto, a saber, o caráter da vontade de Deus. Bem, meus irmãos, a título de revisão, nós vimos na semana passada que o estudo sobre a pessoa de Deus, ou o conhecimento de Deus, como nós também gostamos de falar, ele está diretamente relacionado ao estudo sobre a vontade de Deus. E aí a gente defendeu justamente essa ideia na semana passada. Não dá para nós separarmos, não dá para nós desvencilharmos um aspecto do outro. Quando você sabe quem é Deus, quando você entende quais são as obras de Deus, isso obrigatoriamente vai desaguar na necessidade que nós temos de aprender da vontade desse Deus em nossas vidas. Inclusive nós fizemos até aquela observação semana passada, que não é que um aspecto, a pessoa de Deus e sua obra, seja mais importante do que nós aprendermos sobre a vontade de Deus. Essas duas coisas elas estão em pé de igualdade. Quando você sabe quem é Deus, quando você entende aquilo que Deus faz, o que é que isso vai lhe levar? Você aprender a vontade desse Deus para a sua vida. Então, foi isso que nós falamos na semana passada. Além disso, nós observamos que essa expressão vontade de Deus, principalmente nos nossos dias, ela está um tanto quanto vulgarizada, ela está um tanto quanto banalizada. As pessoas muitas vezes falam de maneira aleatória sobre a vontade de Deus, sobre realizar a vontade de Deus, mas muitas vezes elas não pensam, muitas vezes elas não estão conscientes de todas as implicações e do que é na prática conhecer ou ser a vontade de Deus. E essa atitude de falta de discernimento acaba levando a um certo tipo de frustração espiritual e também frustração emocional. Por quê? Muitas vezes você pensa estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você não está. Muitas vezes você está até com boa vontade, pensando que está dentro do propósito do Senhor, quando na verdade não está. Então, quando você cai em si, isso acaba gerando essa frustração, isso acaba gerando essa decepção, não só em termos espirituais, mas também em termos emocionais. Então, no sentido mais real, o que é que nós devemos entender?
no sentido mais real, o que é que nós devemos saber sobre a vontade de Deus? Existem pelo menos 3 coisas que não podem fugir da nossa mente quando nós falamos essa expressão, vontade de Deus. Quando nós pensamos nesse aspecto, vontade de Deus. A vontade de Deus está relacionada, meus irmãos, minhas irmãs, à faculdade de determinação própria que Deus tem. Deus é um ser pessoal. E como ser pessoal que Ele é, Ele tem vontade. Ele tem essa autonomia de determinar o seu propósito, de determinar aquilo que de fato Ele quer. E o que é isso? É a sua vontade na prática. Mas não só isso. Quando nós falamos sobre vontade de Deus, nós estamos também nos referindo à regra que Deus Ele determinou para cada um de nós. Deus Ele tem regras. Deus Ele tem mandamentos que são extensivos a todas as pessoas. É claro que somente aquelas pessoas que o temem, é claro que somente aquelas pessoas que são salvas, elas vão se sujeitar a essa vontade. Contudo, a gente não pode esquecer que a vontade de Deus, ela é universal. O propósito de Deus abrange a todas as pessoas. Quando você está dentro dele, louvado seja o Senhor. Quando não, você vai arcar as consequências pela sua desobediência. Então, ninguém está isento da responsabilidade de cumprir a vontade do Senhor. Mas não só isso. Em terceiro lugar, quando nós falamos sobre vontade de Deus, nós estamos também nos referindo ao prazer, à alegria que Deus tem quando nós estamos justamente seguindo o seu propósito. Então, Deus Ele tem um plano maravilhoso para nós, Deus Ele tem uma vontade maravilhosa para nós, e quando nós nos sujeitamos a essa vontade, nós estamos alegrando, dando prazer ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Então perceba, por esses aspectos gerais, que quando você fala a vontade de Deus, você vê que tem muita coisa em curso, que você percebe muitas implicações. É a faculdade de determinação própria que Deus tem, é a regra que Ele determina para todos nós, que somos suas criaturas, é a expressão do seu prazer, do seu deleite, ou seja, da sua vontade. Mas não só isso. Na semana passada, nós vimos que a vontade de Deus, ela pode ser entendida de 2 formas. A primeira delas é o que nós chamamos de vontade geral de Deus, aquela que é mais abrangente, aquela que se estende mais. E também nós consideramos a vontade específica de Deus, é aquela que está relacionada a cada uma das nossas vidas, individualmente falando. Então Deus tem uma vontade no seu sentido geral, sobretudo a sua igreja como seu povo aqui na terra, mas na vida de cada um de nós que somos seus servos, Deus Ele tem uma vontade específica. A profissão que nós vamos ter, a pessoa com a qual nós vamos constituir a nossa família e tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida no seu sentido mais particular, no seu sentido mais específico, mas também não foge à vontade de Deus. E por fim, nós vimos na semana passada que o conhecimento da vontade de Deus, ele está vinculado à sua palavra. Quando nós falamos em vontade de Deus, quando nós falamos em vontade do Senhor, a gente não pode deixar de pensar naquilo que Ele deixou escrito para cada um de nós. Foi justamente por causa disso que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não existe vontade de Deus separada da sua palavra. Não existe propósito do Senhor dissociado ao seu livro santo. Essas coisas elas estão intimamente relacionadas. Então, de maneira assim bem breve, foi isso que nós vimos na semana passada, nessa parte inicial da nossa lição, a introdução e a primeira parte do primeiro ponto que nós temos aí diante de nós. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta dessa revisão do que nós vimos na semana passada? Se houver, o irmão pode fazer a pergunta dentro do que foi falado. Se for alguma coisa que a gente vai falar, segura um pouco, lá na frente a gente trabalha. Mas dentro do que foi revisado, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Podemos? Beleza. Então, meus irmãos, nós vamos voltar ao primeiro ponto da nossa lição. Abram aí, por favor. Lição número 11, página 46. Lição número 11, página 46. Semana passada, a gente começou a trabalhar esse primeiro ponto da nossa lição, mas a gente não chegou aí muito longe. Hoje não, eu pretendo que a gente adiante, se possível até encerre, para que a gente possa trabalhar o segundo ponto,
Vamos ver até onde nós iremos. Então, o que é que ele fala aí, o autor, na verdade, a autora da lição? Ele fala sobre a soberana vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. É interessante que o que nós vemos aqui, no primeiro ponto, que a autora chama de soberana vontade de Deus, ela tem a ver, no que nós chamamos, dentro desse assunto, com vontade decretiva de Deus. Você pode ler algum outro autor, você pode ler algum outro material fora esse da lição, e talvez você se depare com essa expressão, vontade decretiva de Deus. O que é essa vontade? Essa vontade soberana, que a autora aqui chama a nossa atenção. É esse primeiro ponto que ela faz menção aqui. E o que é na prática? É aquela vontade, meus irmãos, minhas irmãs, por meio da qual Deus, ele ordena. É aquela vontade por meio da qual Deus, ele decreta tudo aquilo que ele decide que vai acontecer. Quer seja pela sua ação direta, quer seja através das suas criaturas. Então, isso é o que nós chamamos de vontade soberana de Deus. Ou, usando outra expressão, vontade decretiva de Deus. Olha só que coisa interessante. Olha só que assunto minucioso. Quando você vê sobre a vontade de Deus, você se depara com a sua vontade soberana, ou com a sua vontade decretiva. E essa vontade, irmãos, essa vontade, minhas irmãs, é aquela vontade mediante a qual Deus, ele decreta, mediante a qual Deus, ele ordena todas as coisas que terão que acontecer. Para isso Deus pode agir diretamente, para isso Deus pode agir indiretamente. E é assim a vontade de Deus? É. E até nesse ponto se estende a vontade de Deus? Sim, em todos os fatos, em todos os acontecimentos da história da sua criação. Quer seja a sua criação espiritual, quer seja a sua criação física. Nada, meus irmãos, nada, minhas irmãs, foge à vontade de Deus. É certo que algumas coisas nós temos uma certa dificuldade em explicar. Agora, a gente não pode deixar de considerar e aceitar que aquilo fez parte ou faz parte do plano da vontade de Deus para cada um de nós. E isso por uma razão muito simples. E isso por um motivo muito direto. Se acontecesse alguma coisa aqui neste mundo, seja o mundo físico, seja o mundo espiritual, que não fosse da vontade de Deus, quer seja a sua vontade decretiva, quer seja a sua vontade permissiva, qual era a conclusão a que nós chegaríamos? Deus não é soberano. Ele não tem controle sobre aquilo que ele criou. A gente pode conceber uma ideia dessa? Não, porque isso vai desmerecer a pessoa de Deus e vai distorcer a visão que nós devemos ter do nosso Deus, a visão que nós devemos ter do nosso Senhor. Veja que o nosso Deus, ele é soberano. Veja que o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Veja que o nosso Deus é um Deus pessoal. Logo, ele tem uma vontade e nada foge essa vontade. É o que nós chamamos de vontade soberana ou vontade decretiva de Deus. E na semana passada, a gente viu dois exemplos como isso acontece. Qual foi o primeiro exemplo? O exemplo da criação. E aí nós, quando lemos Apocalipse capítulo 4, versículo 11, a Bíblia cai nos mostrar que todas as coisas, elas vieram a existir e foram criadas por causa da vontade de Deus. Então, o mundo físico, então, o mundo espiritual, como consequência, toda a criação de Deus, ela veio à existência por um ato de sua vontade, por um ato de seu propósito. Mas não só isso. Quando a gente vai considerar a redenção, a gente vai chegar também a essa mesma conclusão. O fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo, de ter se encarnado, de ter vivido entre nós e de ter sido crucificado injustamente, isto também fez parte do propósito do Senhor. Os homens, nesse processo, quer seja Pilatos, quer seja a população de Jerusalém, foram apenas instrumentos para o cumprimento da vontade de Deus, na sua redenção, na sua salvação. Então, pelo menos dois casos. Então, pelo menos dois exemplos, onde nós encontramos essa vontade decretiva ou vontade soberana de Deus, na criação e também na redenção. Mas vamos seguir um pouco mais e detalhar um pouco mais essa vontade,
a gente tivesse a vontade soberana de Deus, ou vontade decretiva, na eleição, meus irmãos, na eleição, minhas irmãs, que Deus fez de nós mesmos em relação à sua salvação. Hoje nós somos salvos? Com certeza. Mas a nossa salvação que se deu no tempo, ela foi decretada por Deus desde toda a eternidade. E lá, em toda a eternidade, desde toda a eternidade, aprove a Deus que, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, nós fôssemos separados para a sua salvação. O que é isso? Isso é uma demonstração clara da vontade de Deus nos elegendo para si, para a sua salvação. E aqui eu queria usar um texto bem básico para comprovar esse fato. Que texto é? Efésios. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Efésios, capítulo 1. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender esse aspecto da vontade do Senhor. E vem aquele questionamento que é bem popular. Por que Deus escolhe um e não escolhe outros? Por que Ele faz isso com uns e não faz isso com outros? Eu não sei explicar. Eu sei dizer que Ele faz, entendeu? O que leva Deus a fazer, eu não sei. Eu sei que Ele faz. E é isso que me enche de alegria, de gozo, de satisfação, de gratidão, porque Ele me escolheu e Ele fez isso por mim sem que eu tivesse nenhum merecimento. Então isso me humilha na presença dEle e faz com que eu seja grato por essa grande dádiva que Ele operou em relação a mim, a cada um de nós que somos seus filhos. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Desde o versículo 3, o apóstolo Paulo está bem dizendo a Deus pelo seu plano redentor. E aqui no versículo 5, ele faz menção de um detalhe desse plano. Que detalhe? A nossa eleição para a salvação. A demonstração da vontade de Deus, desde toda a eternidade, nos separando para si. O que é isso? É vontade. O que é isso? É propósito decretivo, soberano de Deus. Olha só, versículo 5, em relação ao Senhor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Veja esse detalhe no final do versículo 5. Segundo o beneplácito de sua vontade. Veja aqui, ó. A nossa predestinação para a salvação repousa através de quem? Através de Jesus Cristo, sua obra. E o que foi que motivou Deus a fazer isso? Ele fala, o beneplácito de sua vontade. Eu posso explicar a razão dessa vontade? Posso não. Eu posso entender que ela foi exercida em meu favor. E eu posso ficar grato por causa disso. Agora, explicar porque foi da vontade de Deus me eleger em Cristo Jesus para a salvação, essa é uma resposta de ninguém, meus irmãos. Ninguém, minhas irmãs, pode dar. Isso é uma coisa exclusiva de Deus. Ele é soberano. E assim decretou. Ele quis e assim o fez. Então veja, conforme o beneplácito da sua vontade, do seu propósito. Adiantando um pouco mais, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 9. Olha só, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, a vontade oculta de Deus, em ter me separado para a salvação, no tempo ela se mostrou, no tempo ela se revelou, quando Deus me chamou através da ação do Espírito Santo. E mais uma vez, você observa esses dois aspectos aqui no versículo 9, a vontade de Deus e a mediação em Cristo, que Ele propusera em Cristo. Então, Deus nos escolhe em Cristo Jesus para a sua salvação. A base não somos nós, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas a base está em Cristo Jesus, na sua obra e no propósito de Deus em nos separar para si. Vontade soberana, vontade decretiva na nossa eleição. Um pouco mais adiante, versículo 11, Efésios capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem somos nós para questionar Deus? Ele decidiu me salvar. E aí? Ele decidiu me escolher para a salvação. Eu vou questionar? Eu vou tentar entender por que isso aconteceu? Não.
eu vou aceitar essa verdade, me alegrar por causa dela e assim viver em gratidão por causa dessa grande bênção, por causa dessa grande salvação. Então o apóstolo Paulo é claro, nós fomos feitos herança do Senhor, nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus. E ele conclui no finalzinho do versículo 11, conforme o conselho da sua vontade. Foi do propósito, foi da vontade do Senhor. Então, mais um aspecto. Então, mais uma demonstração dessa vontade soberana, dessa vontade decretiva. Veja, na criação, na redenção e na nossa eleição para a salvação. Ok? Então, Deus, ele tem uma vontade soberana. Mas não só isso. A vontade de Deus, nesse sentido soberano, a vontade de Deus, nesse sentido decretivo, se estende, irmãos e irmãs, a todos os fatos históricos, a todos os fatos da história da humanidade, desde que o mundo é mundo, até a consumação de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que nada, absolutamente nada, do que acontece na história humana, acontece separado da vontade do Senhor. Nada, absolutamente nada. A gente está vendo aí essas crises pelas quais nós estamos passando. O nosso boletim da noite de hoje, veja a pastoral, que ele vai falar alguma coisa nesse sentido, pelo menos para confortar o nosso coração. Às vezes a gente fica perplexo, a gente fica admirado, e realmente deve ficar, porque às vezes são coisas que trazem males, ou a nós ou às outras pessoas. Agora, o que é que nós devemos pensar? Que tudo isto está acontecendo por causa do propósito do Senhor. Qual é a finalidade disso? Não sei, mas eu sei que tem uma finalidade. Até agora, na verdade, eu já sei por que é, né? Mas algumas pessoas podem ser que algumas pessoas não saibam. Mas tudo o que acontece na história da humanidade acontece como consequência da vontade de Deus. Olha só a visão e o entendimento a que chegou Nabucodonosor. Abram aí, Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor era o maior rei da sua época. Era o império que dominava, império babilônico. E ele pensava que era Deus. Mas aí foi punido pelo Senhor, andou como um animal, como um boi selvagem, e depois que ele passou por essa experiência, ele teve o entendimento que o Senhor reina e que ele domina sobre toda a história da humanidade. Se você for ler os versículos anteriores, versículo 32, 33, você vai ver isso. Ele se arrogou na condição de um Deus, né? Ficou idolatrando a si mesmo. Deus o fez uma besta, uma fera do campo. Depois Deus lhe restaurou. E na sua restauração, olha só a declaração que Nabucodonosor fez, mostrando que ele entendeu a vontade soberana de Deus em todos os fatos históricos, em toda a história humana. Veja, Daniel capítulo 4, versículo 35. Olha só, Daniel 4, versículo 35. Diz o seguinte a palavra do Senhor: todos os moradores da terra são por ele, no caso, por Deus, tidos, reputados em nada. E ele segue: e, segundo a sua vontade, a vontade de quem? De Deus, conforme a descrição de Nabucodonosor. Ele quem? Deus opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Veja, Deus ele opera com todo o exército do céu, com todo o exército da terra, e ninguém pode deter a ação do Senhor. Aí eu pergunto a vocês: o coronavírus foi permitido por Deus e está sendo permitido por Deus? Sim. Está tragando muitas vidas? Eu sei. Pode até ser que nós sejamos uma dessas vítimas. Pode ser. Agora, eu não posso negar que não seja a vontade do Senhor, porque senão aconteceria um determinado fato no mundo sobre o qual Deus ele não tinha controle, entendeu? Parece mais aquele pensamento maquiavélico, né? De Maquiavel, né? Essa briga, esse conflito. Maquiavel era um filósofo que existiu em anos passados, que existia um conflito, uma briga entre o bem e o mal. Ora o mal vence, ora o bem vence. Não existe.
Não existe esse maniqueísmo. Não. É maniqueísmo, na verdade não é Maquiavel não. Não existe esse maniqueísmo, entendeu? O bem está sempre prevalecendo. Com as suas permissões, com as suas ações, sob motivos que muitas vezes eu não entendo, mas o bem, no caso Deus, ele sempre prevalece. Sempre prevalece. Então o que é isso? É a vontade soberana de Deus. Então veja, na criação, na redenção, na eleição, nos fatos históricos da humanidade e agora, na vida humana, no seu sentido mais particular, no seu sentido mais individual. Abram por favor aí, Jó capítulo 14. Jó capítulo 14. Vamos ler 2 versos. Isso ajuda, meus irmãos, a gente não ficar amedrontado com a situação, pensando que o mundo vai se acabar. Ele vai. Não espero que ele não vai não, que ele vai se acabar, entendeu? Eu estou doidinho que ele acabe logo, que a gente vá logo para a presença de Deus, para passarmos por todas essas mazelas, entendeu? Mas não se preocupe, tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor, ok? Jó capítulo 14, versículos 1 e 5. Olha só o controle que Deus tem sobre a vida humana. A vida humana, a minha, a sua, a vida de todos nós. A vida de todos nós. Diz o seguinte a palavra, Jó 14, 1. Depois eu pulo para o 5. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. É um resumo da vida nossa, né? Às vezes você tem pessoas que vivem muitos anos, ultimamente o teto é 100 e poucos anos, mas a nossa vida aqui na terra, meus irmãos, por causa do pecado, ela vai ser sempre caracterizada por várias inquietações. Dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, enfim, a gente sempre vai ter inquietação ao longo dessa nossa vida. A vida passageira, né? O homem que mais viveu na vida, Matusalém, viveu mais de 900 anos, mas morreu. E por mais que tivesse sido longa a sua vida, aos olhos de Deus, é uma vida breve. Versículo 5. Olha só aqui a verdade que o texto aqui declara, que Jó faz. Ele diz, visto que os seus dias de quem? Do homem, a quem ele se referiu no versículo 1, que vive vidas cheias de inquietação, visto que os seus dias estão contados. Opa, os nossos dias estão contados. E segue. Contigo está o número dos meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais ninguém pode acrescentar um só côvado ao curso da sua vida. Não foi isso que Cristo falou lá em Mateus capítulo 6? Para que a gente pudesse vencer a ansiedade, côvado ali tinha pelo menos 2 indicações: ou era unidade de medida, ou era unidade de tempo. Ao que o contexto indica, se referia à unidade de tempo. Então, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente se angustie, por mais que a gente viva ansioso, lembre-se de uma coisa: você só vai durar aqui na terra o dia que Deus determinou que você durasse. Não vai passar um segundo não, meus irmãos. Não vai passar um segundo não. Não existe cirurgia que você venha fazer, não existe tratamento plástico que você possa submeter, não existe. É claro, a gente deve conservar a nossa saúde, com certeza. A gente deve se resguardar em termos da nossa vida, com certeza. A gente não vai arriscar a nossa vida. Agora, a gente não pode esquecer que a gente só vai viver os dias que Deus determinou para a nossa vida aqui na terra. A gente não vai passar um só desse dia. Não só. Se não morrer atropelado, vai morrer de uma gripe. Se não morrer de uma gripe, vai acontecer que sua casa vai cair na sua cabeça. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas você vai morrer. Eu me lembrei de uma história que o pastor Armando contava, mas não vou contar aqui não, porque termina sendo meu jocosa. Depois vocês me procuram que eu digo, que faz parte justamente dessa realidade. Ninguém passa o dia que Deus já decretou, entendeu? O que é que a gente precisa saber diante disso? Nos consolar. Que aí eu falo, é bom a partir de um ente querido? Não, causa tristeza, causa separação. Agora, no fundo, meus irmãos, a gente não pode fugir disso. Como dizia Ariano Suassuna, a morte é um mal irremediável. A morte é um mal irremediável. Então você não pode remediar a morte. Ariano Suassuna já falava isso. Então é uma verdade
que acaba refletindo a verdade bíblica. Deus já decretou os nossos meses, decretou os nossos dias, e a gente não vai passar. Por quê? Isto é a sua vontade, este é o seu propósito, em relação à nossa vida, em relação à nossa morte, ok? E mais, Deus, Ele é soberano na determinação dos fatos da nossa vida. Ele é soberano na nossa existência, Ele é soberano na nossa morte, Ele é soberano nos fatos decorrentes ou que acontecem em nossas vidas. Abram aí, Salmo 139. Eu não sei se vocês estão notando, mas eu parti do aspecto mais geral e estou chegando num aspecto mais específico da vontade de Deus. Perceberam essa linha de raciocínio? Não foi aleatório não, foi proposital, entendeu? Eu vi que Deus tem vontade na criação, eu vi que Deus tem vontade na eleição, eu vi que Deus tem vontade na redenção, eu vi que Deus tem vontade na nossa vida até o dia da nossa morte, e agora eu estou vendo que Deus tem vontade nos fatos que ocorrem em nossas vidas. Abram aí, Salmo 139, versículos 16 e 17. Abriram? Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 139, versículos 16 e 17. Eu estou lendo 17 de propósito, só para a gente entender aí qual o sentimento que a gente tem que ter diante dessa realidade. Diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando nós não tínhamos forma ainda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só, meus irmãos, Deus nos viu quando nós éramos ainda ali uma substância sem forma. Como é que a gente chama, hein? Quando nós éramos um embrião, a ideia no hebraico é justamente essa, quando nós éramos ainda um embrião. E aí o que foi que aconteceu? Além de Deus ter nos visto ainda nessa forma, no livro dele foi escrito todos os nossos dias, foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quando nós seríamos salvos, o que é que iria acontecer na nossa vida. Então tudo foi determinado por Deus. Isso aqui não é fatalismo não. Eu sempre gosto de dizer aquilo que eu falei, eu acho que na primeira aula. Duas coisas andam juntas e a gente não pode separá-las. Deus é soberano e o homem é responsável. Usando aquela ilustração, são duas linhas paralelas, pegando a regra da geometria, que na eternidade elas vão se cruzar. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Para que a gente não caia no extremo, que é de ser fatalista, de chegar naquela visão de uma música que tem secular aí, né? Deixa a vida me levar, leva aí. Não é assim não, entendeu? Somos responsáveis. E a gente precisa considerar isso. Lá na frente eu vou mostrar por quê. Eu estou falando aqui da vontade decretiva, mas existe uma outra vontade, chamada vontade prescritiva, que também está relacionada ao propósito de Deus. E quando a gente desobedece à vontade, foi aquilo que a gente falou na semana passada: prepare coxa de sola, porque as consequências vão vir, e no final tudo vai se harmonizar de maneira perfeita, porque foi Deus que assim determinou, ok? Mas lá na frente a gente vai ver aí, certo, meus irmãos? Aí no versículo 17, depois que fez essa afirmação de Deus o ver, a substância ainda informe, quando ele era um embrião, depois de Deus escrever, determinar tudo aquilo que se daria na vida de Davi, olha só o sentimento de Davi em relação a essa realidade. Versículo 17, foi proposital a leitura desse texto. Ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Veja que esses dois versos, eles são acompanhados por dois acentos. Acentos de quê? De exclamação. Então isso revela a admiração, a perplexidade de Davi diante desse conhecimento, dessa vontade que Deus lhe havia mostrado, da sua vida particularmente falando, dos detalhes relacionados à sua vida individualmente falando. Então Davi ficou perplexo, e através dessas duas declarações, afirmações exclamativas, ele está justamente externando o seu sentimento. E de fato, quando você compreende essas coisas, você fica admirado. Quão grande é o nosso Deus! Hoje, meus irmãos,
Hoje, minhas irmãs, estima-se que há no mundo 8 bilhões de habitantes. É gente para dar com pau. E aí, quando você considera os que já viveram, e quando você considera aqueles que ainda viverão, e Deus saber individualmente cada fato de cada ser humano como esse, a gente vai fazer como Davi: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma. Por mais que você tenha um computador avançado, e existem alguns, eles não podem assimilar tantas informações. Toda a nossa vida, todos os nossos acontecimentos, esse é o Deus ao qual nós servimos. É por isso que Ele é grande. Como nós cantamos lá no Salmozinho 65, grandioso és tu. É muito grande, mas é grande mesmo, ok? Mas não só isso, como eu gosto de dizer, né? Os irmãos devem estar abusados. O pastor é o pastor do não só isso, mas é assim mesmo. Olha só, em sétimo lugar, Deus, Ele tem a determinação de vontade, até mesmo nos fatos mais banais, se é que nós podemos dizer, da vida humana. Nos fatos mais banais da vida humana. Mateus 10, 29 e 30. Estou aqui regulando o horário para a gente poder vencer a meta de hoje. Mateus 10, 29 e 30. Aqui Cristo está estimulando os discípulos. E Cristo, ele sempre foi muito realista. E nos estímulos que ele estava dando aos discípulos, ele mostrou que os discípulos iriam ser perseguidos. Ele mostrou que os discípulos deveriam perseverar. E mesmo quando eles fossem perseguidos, eles não deviam esquecer disso que Cristo está falando agora. Versículo 29 e versículo número 30. Olha só o que diz aqui o Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 29 a 30. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ele aqui está falando da criação, né? Falando de pardais, de asse, né? Que era uma ave de menor valor do que os pardais. Então veja que nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. Veja que, conforme nós falamos agora há pouco, o mundo ele é composto de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Mas multiplicar aí e considerar aí a vida de todos os animais que existem, aqueles que morrem. E a Bíblia diz aqui que Deus, nenhum desses animais, eles morrem sem o consentimento do Pai. Veja como a vontade de Deus ela é extensiva a tudo e a todos, até mesmo aquelas coisas mais insignificantes, aqueles animais menos valiosos aos olhos humanos, porque todos têm o seu valor perante o Senhor. Então, quer seja um pardal, quer seja um asse que tem um valor bem inferior a um pardal, mesmo assim, nenhum deles morrem sem quê? Sem o consentimento do vosso Pai. Então Cristo está estimulando os discípulos: vocês vão ser perseguidos, mas não se preocupem não, que tudo vai seguir aquilo que Deus determinou para a vida de cada um de vocês, porque Ele tem cuidado até com as aves, muito mais com vocês. Então, perseverem. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão, eu até esqueci de pesquisar a média, né, de fios de cabelo que a gente tem na cabeça. É claro que nem todos têm o mesmo privilégio, né? Alguns sofrem, né, de calvície, às vezes até numa idade mais jovem. Não é não, Pedro? Cadê Pedro Furtado? Está por aí? Está aí, está vendo aí? Mas nem todo mundo é como a gente, né? Veja bem, mas mesmo assim, os fios da nossa cabeça, todos eles estão contados. Parece uma coisa insignificante, né? Quando você penteia o cabelo, automaticamente vão cair alguns. Então, até nisso, Deus, Ele tem o cuidado em relação à nossa vida, a sua vontade, o seu propósito. Adiante mais um pouco aí. Lucas 21. Agora é o contexto de perseguição mesmo, entendeu? De final de mundo, no sentido literal da palavra. Quando estivermos sendo perseguidos, porque nós seremos. Não pense que ninguém que vai ficar até a vinda de Jesus Cristo não vai passar por tribulação, não. Vai. Por isso, peça para que seja da vontade de Deus que você parta antes disso, porque senão você vai passar, e vai passar mesmo. Lucas 21, versículo de número 18. Lucas 21, versículo número 18. (16, 17, 18 e 19). Olha só, Cristo falando para os discípulos, e serve para nós, até porque somos a geração que provavelmente vamos passar por essas coisas. Então,
Lucas 21, 16 a 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Família é fogo, né? No caso aqui, serão os da própria família que vão nos trair no final de todas as coisas. Então, se até dos nossos familiares a gente vai passar por isso, imagine por outras pessoas. Aí versículo 17: de todos sereis odiados por causa do meu nome. O nome de Cristo trará o ódio do mundo em relação a nós. Versículo 18: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E aí Cristo arremata: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então não se preocupem, Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um cuidado detalhado em relação a cada um de nós. Se nós formos a geração que iremos passar pela tribulação, não esqueça disso. Deus, Ele tem esse cuidado, porque assim decretou essa realidade para a nossa vida. Ok, meus irmãos? Agora o texto que eu queria citar, só para fechar aqui esse ponto, e servir como que ilustração. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência profunda nesse fato. Que fato? Deus tinha uma vontade em relação a ele. Iria cumprir essa vontade, independente das circunstâncias adversas pelas quais ele, Paulo, passaria. E aqui fica muito claro essa confiança, essa consciência que o apóstolo Paulo ele tinha. Abram aí, Atos 21, versículos 11 até o versículo número 14. Atos 21, versículos 11 até o versículo 14. Ele está em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista, e recebe uma profecia, humanamente falando, não boa. Mas veja a reação que Paulo teve. Até contrasta a reação de Paulo com a reação de muitos irmãos. Olha só a coisa interessante. Como ele tinha consciência de que estava fazendo a vontade de Deus, muitas vezes essa vontade de Deus não seria prazerosa, sob o ponto de vista humano, para ele, mas mesmo assim ele se sujeitava a esta vontade, até mesmo com o custo da sua integridade física, da sua vida propriamente dito. Olha só o que diz aí, versículos 11 até o versículo 14. E, vindo ter conosco, com Paulo e Lucas, que escreveu Atos, tomando o cinto de Paulo, isso aqui foi um profeta chamado Ágabo que fez isso, ligando com ele os próprios pés, irmãos e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Isso aqui é profecia mesmo, viu? Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo sai lá da casa dele, vai lá para a casa de Filipe, pega o cinto de Paulo, faz isso consigo mesmo, mostrando que era aquilo ali que aconteceria com Paulo, quando ele fosse para Jerusalém. Estava determinado que isso ia acontecer com Paulo. Ele seria preso assim que chegasse em Jerusalém, porque foi o Espírito Santo que fez essa revelação de verdade aqui, viu? Olha só, sequência do texto. Quando ouvimos estas palavras, Lucas, os demais irmãos, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Lucas queria desmanchar o plano de Deus. Os irmãos também. Não vá, Paulo, para Jerusalém. Quando chegar lá, você vai ser preso. Quando você chegar lá, as autoridades irão lhe prender. Não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. Essa foi a atitude que os irmãos tiveram. Segue o texto. Então, ele respondeu, ele, Paulo: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Vocês estão me entristecendo, Paulo falou. Vocês não querem que eu vá para Jerusalém, mas o Espírito Santo já revelou que isso vai acontecer em Jerusalém. Então, fazendo isso, vocês estão me constrangendo, vocês estão me entristecendo. E ele prossegue: pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Está vendo aí? Ele tinha uma certeza concreta da vontade de Deus. Se for para ser preso em Jerusalém, eu serei.
E se for para ser morto em Jerusalém, eu também serei. Então Paulo era uma pessoa resignada. Ele era sujeito à vontade de Deus, mesmo que isto lhe trouxesse risco de vida, risco para a sua integridade física. Ele diz: eu estou pronto. Veja, meus irmãos, quanto falta de nós, de Paulo, né? Senhor, pega a minha vida, faz dela o que quiser, entendeu? Mesmo que não seja prazeroso para mim. É isso, meus irmãos, que muitas vezes é essa tensão que a gente tem. Todos nós temos. A gente sabe disso. Mas, vamos ser sinceros, é ou não é difícil a gente aceitar isso? Vamos ser sinceros? A gente tem as nossas fraquezas, a gente tem as nossas debilidades. Eu me coloco no primeiro da fila em relação a isso aí. E você às vezes é consciente da vontade de Deus, por aquilo que Ele decretou na sua palavra, por aquilo que Ele fala através das circunstâncias. E às vezes a gente fica resistindo. Não, o que é que a gente deve fazer? Como Cristo fez. Senhor, já que não é possível passar de mim esse cálice, seja feita a tua, orar nesse sentido, para que Deus ele possa trabalhar no nosso coração e assim nos dispor a fazer a sua vontade. Até porque a gente não vai poder fugir dela. Eu me lembro de Jonas, quis dar um migué, né, como a gente chama na linguagem popular, na vontade de Deus, foi para um canto e depois Deus o trouxe. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Não tem como fugir. No final a gente vai ter que cumprir. Então, que nos disponhamos voluntariamente para isso. Paulo, ele estava disposto. Final do versículo 14. Olha só. Lucas continua o registro. Como, porém, não o persuadimos, ou seja, não mudaram a vontade de Paulo, ele estava pronto para ir para Jerusalém, conformados, quem? Os discípulos que não queriam que Paulo fosse para Jerusalém, dissemos, o quê? O que foi que eles disseram? Está vendo aí? Eu não vou dobrar a vontade de Paulo não, porque ele sabe que tem que cumprir o propósito do Senhor. Vamos nos confortar, aconteça o que acontecer, faça-se a vontade do Senhor. Pense numa oração, que devia ser a frase primeira da nossa vida, ou pelo menos a segunda, quando a gente acorda. Senhor, ao longo desse dia, que se faça a tua vontade na minha vida. Talvez não seja o que eu quero, talvez não seja aquilo que eu mais me agrade, mas que o Senhor me abençoe, para que assim eu me sujeite a essa tua vontade em relação à minha vida. E assim sigamos esse exemplo tão positivo que era o exemplo de Paulo. Isso foi até referência, né? Porque os irmãos ficaram conformados e aí se sujeitaram à mesma vontade de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Por quê? Paulo sabia que tudo o que acontecesse na sua vida, como Cristo falou, até o cabelo ou os cabelos da sua cabeça estavam o quê? Contados. Se fosse para morrer, morreria. Se fosse para viver, viveria. Se fosse para sofrer, sofreria. Então alguém que era consciente da sua vontade. Essa dificuldade, né, que a gente falou, dessa tensão, né, entre ter a consciência, e nós temos da vontade do Senhor e que ela vai se cumprir, e de nós nos sujeitarmos a essa vontade, né? Justamente por causa disso, como o Diácono Raimundo falou, a gente é muito apegado, né, às coisas dessa vida, e às vezes esse apego acaba prejudicando a nossa sujeição à vontade do Senhor. Por isso que é um grande desafio que a gente tem, de estarmos continuamente orando nesse sentido: Senhor, me ajuda a entender, a fazer e a me sujeitar à tua vontade na minha vida. Essa é a oração diária, contínua, que a gente deve fazer no nosso viver, para que a gente possa se desapegar, né, das coisas relacionadas a esse mundo. Usar aquele lema da OLX, né? Desapega. Então, a gente tem que realmente fazer isso com as coisas relacionadas a essa vida, não fugindo da nossa responsabilidade, mas conscientes que nós apenas somos peregrinos, passando aqui uma breve chuva. Algo mais, Raimundo? Muito bem. Pois bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto, e agora eu quero que vocês abram mais uma vez, Romanos 12, a gente leu logo no início, e a gente vai ler novamente. No segundo ponto, nós temos aqui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? São algumas características da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é
boa. A vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita. Características da vontade de Deus. A gente já viu no primeiro ponto a soberana vontade de Deus, né? Dentro do seu aspecto decretivo, especificamente falando. E aqui a gente vai ver essas características relacionadas à vontade de Deus para nós. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Vamos ler novamente esse texto. Acompanhe aqui, por favor, comigo. Olha só o que Paulo aqui, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E agora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando a gente chega aqui no capítulo 12 de Romanos, a gente chega na parte exortativa da carta. Esse é um modelo que o apóstolo Paulo ele usa na maioria dos seus escritos, na maioria das suas cartas. Ele dá os conceitos, e você vai ver esses conceitos do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele começa com a depravação total, vai parar lá na eleição de Israel para a salvação. Veja como é amplo o campo teológico de Paulo quando ele vem falando. Depois que ele expôs toda a parte teórica, ele agora vai começar a trabalhar a parte prática, capítulo 12 até o final do capítulo 16, ou seja, até o final da sua carta aos Romanos. E como é que a gente identifica que essa parte aqui do capítulo 12 até o final do livro de Romanos, esse trecho exortativo, logo pela primeira palavra do versículo 1. Como é que inicia o versículo 1? Rogo-vos, peço a vocês, exorto a vocês, lembro a vocês. O quê? Ele fala, né? Pelas misericórdias de Deus. Então, o rogo que Paulo faz aqui, ele foi baseado naquilo que os irmãos haviam experimentado da misericórdia de Deus na sua salvação. Então, uma vez que vocês foram salvos, uma vez que vocês experimentaram, uma vez que vocês experimentam do favor de Deus, da sua compaixão, da sua misericórdia, eu vou pedir uma coisa a vocês. E ele fala, o quê? Em primeiro lugar, que vocês apresentem os corpos de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, Paulo quer isso de nós. Ele quer que o nosso corpo, e o corpo aqui diz respeito à totalidade do nosso ser, ele seja como um sacrifício a Deus. Vocês estão lembrados de todo o sistema sacrificial que a gente encontra no Antigo Testamento? Quando aqueles animais, eles eram separados para o sacrifício, eles morriam. Eles eram todos dados em culto, em adoração a Deus. Em termos espirituais, é isso que Paulo ele requer de cada um de nós. Que possamos dar todo o nosso ser, que nós possamos oferecer todo o nosso ser a Deus, através do culto que nós prestamos a Ele. E esse sacrifício, ele é vivo, por quê? Porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele é agradável, porque Deus se agrada do culto que nós prestamos a Ele. Ele é santo, porque Deus nos separou justamente para isso. Então, Paulo, ele exorta que nós possamos fazer justamente isso, oferecer todo o nosso ser a Deus. E não só isso, no versículo 2, ele faz também uma outra exortação, de quê? De nós não nos conformarmos a este século, tomarmos a forma do século, tomarmos a forma do mundo, no seu pensamento, na sua palavra, na sua conduta, nas suas ações. A gente tem que viver neste mundo, mas separado deste mundo. Não copiar o mundo, não assimilar o mundo, não se assemelhar ao mundo. É isso que Paulo também ele requer de cada um de nós. Ao invés disso, o que é que a gente deve fazer? Transformar a nossa mente. A palavra transformar aqui é metanoia, de onde vem a palavra metamorfose, que é aplicada àquele processo da formação das borboletas, né? Que elas passam pela metamorfose para depois virar uma borboleta. Então, é essa visão que Paulo tem aqui, que a gente mude a nossa mente. E é interessante, quando você entrega todo o seu ser a Deus,
E quando essa entrega a Deus envolve a mudança da sua mente, veja que Deus ele quer todo o nosso ser, o que nós fazemos e o que nós pensamos. Quando a gente transforma a nossa mente, como ele diz aqui, entendeu? O que é que vai acontecer conosco? Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez aqui more a grande dificuldade que nós temos de nos sujeitarmos à vontade de Deus. Por quê? Nós não passamos ainda por esse processo de transformação da nossa mente. Por quê? Nós estamos muito ainda conformados ao mundo. Por quê? Nós não estamos entregando todo o nosso ser como culto a Deus. E aí, quando a gente não dá esses passos, a gente não consegue vislumbrar essas características que fazem parte da vontade de Deus em relação a cada um de nós. Ou seja, algo que é bom, ou seja, algo que é agradável, ou seja, algo que é perfeito. Então, este é o nosso grande desafio. É atentar para estas palavras que Paulo faz aqui em Romanos. Esse rogo que Paulo faz a cada um de nós. Nós não experimentamos a misericórdia de Deus? Com certeza. A misericórdia de Deus já se faz presente nas nossas vidas? Não resta a menor dúvida. Então que apresentemos os nossos corpos como um culto a Deus, que mudemos a nossa mente, que transformemos a nossa mente. E quando isso acontecer, a vontade de Deus vai ser para nós boa, agradável e perfeita. Ok? Abram agora a revista de vocês, lá na página 48. Eu pulei tudo o que a autora falou, porque eu achei melhor, certo? Depois vocês podem ver. Eu queria me ater mais isso aqui, essas 3 características que ela fala. Página 48, logo no início da página. Depois, se vocês quiserem ler esses textos, leiam, mas eu queria me ater mais isso aí, até porque o tempo também já está bem apertado. Lá em cima, na primeira frase da página 48, Paulo conclui, viram aí? Paulo conclui seu apelo dizendo que, mediante a renovação do ser espiritual inteiro, conforme nós falamos, iremos descobrir que a vontade de Deus é. Aí ela vai fazer dar essas 3 características: boa, agradável e perfeita. Boa por quê? Boa porque sai de um coração amoroso, gracioso, benigno, misericordioso. Gente, vocês creem? Na verdade, nós cremos que o nosso Deus é assim, amoroso, gracioso, benigno e misericordioso? Nós cremos? Sim ou não? E por que a gente tem dificuldade em se sujeitar a essa vontade? Está vendo aí? O conhecimento de Deus afeta a nossa postura quanto à sua. A gente precisa entender na prática que Deus é isso: sua graça, sua benignidade, sua misericórdia, seu amor. Porque quando você entende que o nosso Deus é assim, você se entrega à vontade dele. Talvez nós não temos ainda essa consciência, talvez ainda a gente não experimente essas características de Deus em relação à nossa vida. Talvez a gente parta do pressuposto que o nosso Deus é um Deus carrancudo, que gosta de nos castigar, que quer ver a nossa tristeza, que não quer ver o seu povo alegre, e aí a gente tem dificuldade de se sujeitar a essa vontade. Então, quando você parte desse pressuposto, que pressuposto? O meu Deus é um Deus de amor, o meu Deus é um Deus de graça, o meu Deus é um Deus de misericórdia, o meu Deus é um Deus benigno, bondoso. Aí já fica muito mais fácil. O que é que ele exige de mim na sua palavra? Isso. Então eu vou fazer. Pode até ser que eu não queira fazer, mas eu tenho que partir do pressuposto que vai ser bom para mim fazer. É por isso que às vezes é difícil. Quando você está conversando da Bíblia, aconselhando a pessoa através da Bíblia, e a pessoa chora, esperneia, não quer obedecer, olha o que ela está fazendo. Ela não está tendo a visão disso de Deus, porque se Deus é tudo isso e nos dá a sua palavra para que por ela possamos pautar a nossa vida, é porque isso é bom. Talvez eu não entenda agora, eu sei, a gente tem dificuldade de entendimento. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem déficit intelectual nas coisas espirituais. A gente parece muito com Tomé, né? Com Filipe.
Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo disse: Filipe, já estou tanto tempo com vocês não conseguiram perceber ainda. Então a gente tem um certo déficit mental em termos espirituais. A gente é meio atrasado para entender as coisas do Senhor, entendeu? Passa 3 anos como Filipe, a gente não conseguia enxergar que Cristo era Deus. Olha mesmo que coisa complicada. Então, às vezes, isso acontece conosco. Então, parta sempre desse pressuposto. É duro o que Deus está exigindo? Pode até ser humanamente falando. Contraria a sua vontade? O que Deus está exigindo? Pode até contrariar. Mas antes de você olhar para você, olhe para o seu Deus. E veja que Ele é amor, que Ele é graça, que Ele é misericórdia, e que Ele é bondade. Aí facilita mais. Resolve um pouco o nosso problema. Ok? E aí ela segue. A vontade de Deus é boa porque tem todas as qualidades adequadas à natureza de Deus. Trata-se da sua disposição favorável a nós, da sua benevolência. Gente, nosso Deus é um Deus amoroso. Ele ama os seus filhos. E não é qualquer amor não, que Deus ele tem em relação aos seus filhos. Foi um amor tão grande que fez com que Ele enviasse o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E eu pergunto a vocês, será que é difícil a gente se sujeitar a um Deus como esse? Será que é? Comece a olhar por esse prisma, comece a olhar por esse lado, o que Deus faz por você, aí você vai entender que o que Ele exige de você não é nada, e que vale a pena a gente sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, em sujeição à vontade do Senhor, ok? Porque a vontade dele é o quê? Boa, certo? Em segundo lugar, a vontade de Deus ela é agradável. A vontade de Deus ela é agradável. Agradável porque cumpri-la traz completa alegria no Senhor, traz descanso para a alma, é o melhor para nós. Gente, há uma coisa que a gente não pode esquecer. Essa é uma lei que está vigorando nas nossas vidas. A gente só encontra paz quando a gente faz a vontade de Deus na nossa vida. A gente tem um negócio que a gente chama consciência. A gente tem um Espírito Santo dentro de nós. E todas as vezes que a gente invente fazer o que não é da vontade de Deus, a consciência nossa vai ser ativada e o Espírito Santo vai nos acusar. E o que é que a gente vai ter? Conflito, falta de paz, porque no fundo, a gente vai saber que está em oposição à vontade do Senhor. A primeira coisa negativa que acontece na nossa vida, eita, será que é por isso? E aí a gente não encontra paz. E aí por isso que a vontade de Deus ela é agradável, porque quando você se sujeita a ela, você fica alegre, satisfeito. Eu estou em comunhão com Deus, eu estou me submetendo à vontade do Senhor, eu estou tendo descanso para a minha alma. É isso que nós devemos ter. Por isso que essa vontade ela é agradável. Ela me traz descanso, ela me traz paz, ela gera em mim alegria. É a melhor coisa que eu gozo na minha vida aqui terrena, que eu estou em harmonia com a vontade do Senhor. Então ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela é justa. Por que ela é perfeita? Porque ela é completa. Por que ela é perfeita? Porque ela é adequada. Por que ela é perfeita? Porque ela é ideal. Salmo 19, versículo 7. Em cumpri-la está a nossa paz. Deus é sábio. Deus ele é santo. E se Ele tem uma vontade para nós, é porque isso aí, meus irmãos, é o melhor para as nossas vidas. Não pense que você sabe o que é melhor para a sua vida. Deus é que sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Eu acho que a maioria de nós aqui, com algumas exceções, somos pais, somos mãe, não é verdade? E a gente já rodou um pouquinho nessa vida. Passamos os nossos 30, passamos os nossos 40 anos, e a gente já vivenciou muita coisa na nossa vida, daí a nossa experiência. Então quando a gente chega para um filho nosso, todo empolgado, e diz: meu filho, minha filha, não vá por esse caminho, que esse caminho não é bom para você, é porque eu não amo meu filho? Hein? Pais e mães, é isso? Pela experiência que muitas vezes a gente nutre na vida,
por várias circunstâncias que muitas vezes a gente passa na vida, e quando a gente vê um filho andando no caminho que a gente vê que é errado, e a gente chega para ele e diga: meu filho, não faça isso, é porque eu odeio e quero restringir a alegria daquele filho? Hein? É porque eu amo, e eu quero o melhor para ele, infinitamente mais. É Deus em relação a cada um de nós. E onde é que está essa vontade? Está aqui, na sua palavra. Ok? Porque a vontade dele, como diz aqui Paulo, ela vai ser sempre o quê? Ela vai ser sempre o quê? Perfeita, agradável, boa e perfeita. Por quê? Porque ela é adequada. Por quê? Porque ela é justa. Por quê? Porque ela é a correta para a minha vida, porque Deus sabe aquilo que é melhor justamente para mim. Então, são essas as características que nós temos, são estas as qualidades que nós temos da vontade de Deus: a sua vontade boa, a sua vontade agradável, a sua vontade perfeita. Ok, meus irmãos? Então vamos orar a Deus, orar mesmo, todos nós, porque a gente tem essa dificuldade. Nós somos rebeldes por natureza. A rebeldia, a insujeição são sinônimos. Ela está presente na nossa vida desde o Éden, e a gente sempre procura resistir à vontade do Senhor. Essa foi a razão pela qual o pecado entrou no mundo, e isso permanece. A nossa natureza transformada não tirou completamente essa rebeldia do nosso coração. Então que a gente possa orar a Deus, para que a nossa vontade seja dobrada segundo a vontade dEle. E mesmo quando a gente não entenda no momento, porque Deus quer aquilo de nós, que nós nos sujeitemos, porque lá na frente a gente vai entender que era realmente aquilo que era bom, aquilo que era perfeito, aquilo que era agradável. Eu me lembro aqui daquela passagem de João 13, em que Cristo, quando ensinou a necessidade dos discípulos lavarem os seus pés, porque Ele estava dando um exemplo, Ele disse: o que eu faço agora, vocês vão entender depois. Então tem coisa que a gente sempre faz isso, entendeu? Faça, quando for lá na frente, você vai entender. Às vezes a gente até fica conversando com as meninas, determinadas ordens que muitas vezes a gente dá, e menino é fogo, né? Menino tem esse negócio, esse dispositivo de defesa. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E muitas vezes elas querem um arrazoado para você mostrar por que você quer aquilo ali. E tem coisa que não dá tempo da gente explicar. Então, quando você está indo para um buraco, eu não posso dizer a você: não prossiga nessa velocidade contínua que você está prosseguindo, porque quando chegar lá na frente, você vai encontrar uma cratera com uma profundidade de 3 metros, você pode cair e quebrar. Não dá tempo. Então o que é que a gente vai fazer? Não, depois eu explico. Não, depois eu explico. Então, às vezes a gente quer detalhe, né? Então não dá às vezes para dar o detalhe. Não. Por quê? Depois eu explico. E você vai ver por que eu disse não. Então é assim que muitas vezes Deus ele faz conosco. Depois Ele vai explicar. Mas por hora, sujeite-se, obedeça, que vai ser o melhor para você. Ok, meus irmãos? Entendido hoje pela manhã? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, façam. A gente está no finalzinho, mas dá para responder aqui. Qualquer coisa a gente deixa para a semana que vem. Semana que vem vai ser a parte mais polêmica da lição. Bem polêmica. Bem polêmica, mas a gente não pode fugir disso. Diga, Marlene. É a polêmica, né? Marlene já viu a polêmica, entendeu? A gente não pode. Foi como mais ou menos o que Cristo falou: afaste de mim esse cálice, mas a gente vai ter que beber esse caso aqui do ponto 3, ou ponto difícil de digerir. E a gente vai fazer aqui algumas observações. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e nos faça cada vez mais cumprir a sua vontade na nossa vida, a começar por mim. Que Ele conceda a graça necessária para que a gente possa sujeitar-se ao propósito dEle, que é sempre bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Amém.